eu sou Isolene Niedermayer da Companhia Magistral e estou aqui hoje para ensinar a você o passo a passo para confeccionar a calcinha Belin. Isso mesmo, essa calcinha linda, maravilhosa que veste super bem. Bom, primeiro passo, a gente precisa ter o quê? O nosso material. Então vai aí a listinha de material que você vai precisar para fabricar essa calcinha. Primeiro nós vamos começar com o tecido. Então você pode estar utilizando vários tipos de tecido. Pode ser feito de malha, de cotton, de microfibra, enfim, qualquer tecido que seja macio e que estica, você pode estar usando para fazer a sua calcinha. Neste caso, hoje aqui, nós trouxemos uma microfibra de lycra. É um tecido muito gostoso, macio, que vale a pena fazer calcinhas maravilhosas. Também nós vamos precisar de elástico. E o elástico que nós vamos utilizar é aquele viés elástico. Então, ele é super fininho, ele é anti-alérgico, não marca na peça e ele tem tipo um risquinho aqui no meio, ó, que ele é virado, ó, ele dobra e assim ele encaixa no tecido e é só costurado a um acabamento perfeito, ok? Além do elástico viés, nós vamos precisar também de renda. E a renda que nós vamos estar utilizando hoje é essa renda de lycra, lembrando que ela tem que ter elastano, né? Ela é de lycra, ela estica, ela também é anti-alérgica e ela é estreitinha, tá? Então, se caso você não tenha na sua casa essa renda estreitinha, também pode usar aquela renda de lycra larga também, ok? Vamos precisar também de lacinho, ó. E o lacinho você já compra assim prontinho e vem vários modelos de lacinho, um diferente do outro, um mais lindo com o outro. Tem lacinho com pedraria, aí vai da sua criatividade, do seu bom gosto. Também nós vamos precisar de linha. E linha de poliéster, tá? Linha normal, tipo aquela Drima que a gente compra por aí. Eu gosto de sempre recomendar esses cones maiores porque tem um rendimento maior. Vamos precisar também de alfinete, tá? Para a gente prender, para facilitar na hora do corte. Vamos precisar de tesoura e giz de costura. Pode ser aquele giz de alfaiate que a gente compra nas lojas especializadas, ou pode ser isso aqui também, ó, lasquinha de sabonete que sobra no banheiro. É um excelente giz e você tem aí na sua casa, ok? Temos todos esses materiais, nós vamos precisar também dos moldes, né? Então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos estar fazendo a calcinha Belin. E a modelagem da calcinha Belin é simples, tem aí na sua coleção de molde. Hoje eu copiei aqui a calcinha Belin tamanho G. Então, como vocês podem observar aqui, eu tenho, ó, aqui a parte das costas da calcinha Belin, vem escrito já no molde, porque eu copiei tudo direitinho. Ela vem onde é cintura, a direção do fio do tecido, a parte da frente, o fundo e a cintura, o cos, ó. Então, copiei os moldes tudo certinho, costas, frente, fundo e o cos. Pronto, posso começar nossa calcinha. E para começar nossa calcinha, vamos então abrir o nosso manual, nossa apostila, na página número 7 do seu manual. E lá vem o passo a passo, vem escrito lá, ó, calcinha Belin. E já vem a listinha de materiais necessários, como você pode estar vendo aí no vídeo. E o primeiro passo, então, nós vamos para o corte. Para nós cortarmos então nossa calcinha, eu vou pegar o tecido, né? Eu tenho um tecido lindo, maravilhoso de microfibra aqui, de onça, ó. Vai ser uma calcinha maravilhosa. Então, para mim cortar, eu tenho que observar alguns detalhes. Primeiro, qual que é o lado direito e avesso do tecido? Bom, no nosso caso aqui hoje tá bem fácil, né? Porque é um tecido estampado, então a gente vê o lado direito e o avesso com facilidade. Outra coisa que eu tenho que observar é que no nosso molde aqui, ó, ele vem escrito aqui, ó, vem uma seta indicando aqui, ó, fio do tecido. Então, eu não posso cortar essa calcinha de qualquer jeito. Eu tenho que cortar certinha ela no fio do tecido. Por quê? O que acontece se eu cortar de qualquer jeito? O tecido, ele trabalha, então ele vai, se você corta enviesado, vai ficar um lado, ele vai ceder mais e o outro não. Então vai ficar aquela calcinha, né, que geralmente a gente vê na rua, o pessoal, né, andando, dá uma olhadinha para um lado, dá uma olhadinha para o outro, e aí dá aquela puxadinha, faz o resgate. Então, por causa disso, um dos problemas é que cortou sem ser no fio do tecido. Não sei se já aconteceu com vocês de comprarem blusa, calça, da costura aqui da lateral, ela acabar vindo para frente. Então, esses defeitos é porque não foi cortado certinho no fio do tecido.
Mas Isolene, como que eu identifico o fio do tecido? Então vamos lá. Primeira coisa, se você pegar uma camiseta e você puxa a camiseta em sentido comprido, ela cede bem pouco. Agora, se você puxa a camiseta de atravessado, ela estica bastante. Então, o fio do tecido sempre é o lado que cede menos. Outra dica também é que quando a gente compra o tecido, geralmente tem uma beiradinha tem umas escritas, tem uma colinha, que a gente chama de auréola do tecido. Seguindo, então, a auréola, também é o fio do tecido. Mas como a gente trabalha com lingerie e muitas vezes com pequenos retalhos, então vai uma dica aí muito bacana. Então você vai pegar o tecido no lado direito e vai esticar ele bem no lado direito. E aí você vai conseguir enxergar, ó, bem de pertinho, você vai ver uns risquinhos, ó. Então, seguindo, ó, a direção desses risquinhos é o fio do tecido. Ok. Achei então o lado direito, o avesso e o fio do tecido. Então agora, ó, eu vou dobrar meu tecido. Por que eu vou dobrar? Ó? Porque aqui no meu molde vem escrito, ó, costas, calcinha Belin, tamanho G. Mas aqui está apenas a metade da parte das costas. Por isso que aqui no molde vem escrito dobra do tecido. Porque eu tenho que cortar com ele dobrado. Então, dobrei o tecido. Agora eu vou colocar o molde certinho na dobra do tecido. O importante é que essa parte aqui onde está escrito dobra do tecido fique certinho na dobra. Agora, se as letrinhas ficam viradas para baixo ou se as letrinhas ficam viradas para cima, isso não dá diferença alguma, ok? O importante é que essa parte reta aqui fique certinho na dobra. Colocou certinho na dobra do tecido, agora vai riscar em volta. Em toda a volta do molde. Agora, para riscar em volta do molde, nós podemos estar utilizando lasquinha de sabonete que sobra no banheiro, podemos estar utilizando aquele lápis 6B que a gente usa para desenhar, que criança usa para desenhar na escola, que é excelente. E também pode-se usar giz específico de alfaiataria que você encontra nas lojas especializadas. Aqui para gravar o vídeo, eu vou estar riscando de caneta para ficar bem visível, para que você que está nos assistindo agora possa identificar bem o risco do tecido, ok? Mas lembrando que caneta não se usa para riscar o tecido. Por quê? Porque a caneta mancha. Então, se não cortar toda ela na hora de fazer o corte, vai lavar a calcinha, vai borrar, vai manchar e vai ficar aquela calcinha com defeito, que é uma coisa que a gente não gosta, não é verdade? Então, lembrando, eu estou usando só a caneta para que fique bem visível para você poder estar enxergando, ok? Então, colocou o molde certinho no tecido, risca em volta. Riscou em volta do molde, agora eu vou tirar o molde do local, olha só. E assim ficou o desenho do molde no tecido. Agora, a gente precisa só cortar. E cortar certinho em cima do risco, porque o molde já vem com emenda costura, virada do elástico, já vem tudo prontinho. Então você não precisa se preocupar com nada, é só cortar em cima do risco. E para não ter perigo do tecido sair do lugar e a gente ter dificuldade de cortar, a gente prende com alfinete, ó. Põe o alfinetinho, prende ele direitinho para não ter perigo de sair do lugar. Ok, riscou, colocou o alfinete, agora eu vou cortar a calcinha. Ok, cortei, ó. Tira os alfinetinhos, ok? E assim, ó, saiu a parte das costas da calcinha Belin, tamanho G. Pronto, cortei a parte das costas. Agora, vou fazer a mesma coisa com a parte da frente. Lembrando que o molde também já vem indicado aonde é o fio do tecido e aonde é a dobra do tecido. Então, do mesmo jeitinho que o tecidinho tá aqui, agora eu vou cortar a parte da frente. Percebe, ó, que sobrou um monte de tecido em volta. Então, eu posso economizar, né? E dobrar ele menor, ó. Ó, diminuir aqui para economizar tecido. Colocou certinho a parte da frente, né? Certinho na dobra do tecido. Agora risca em volta e corta. Feito a parte da frente e agora só falta eu cortar a parte do fundo da calcinha Belin. E o fundo da calcinha Belin, ele é
duplo, portanto eu tenho que cortar ele 2 vezes. Uma vez no tecido da calcinha, no caso nesse oncinha, na microfibra que eu estou fazendo, e o forro da calcinha sempre é algodão, gente. Então não importa se você estiver fazendo de cotton, de microfibra, de lycra, enfim, sempre o forro da calcinha vai ser de algodão. Então vamos lá, cortar primeiro de microfibra. Pronto, aqui está o forrinho de microfibra. Agora eu vou guardar essa microfibra e pegar o forrinho pegar a malha de algodão, malha de camiseta, que a gente faz camiseta, para cortar o outro fundinho. Então, peguei a malha de camiseta, malha de algodão, e agora vou cortar o fundinho, o forro de algodão. Então, aqui tá com o tecido dobrado, vou colocar, ó, certinho em cima do tecido. Vou riscar em volta. E pronto, cortado o forrinho de algodão. Vale a pena lembrar, gente, que o forrinho de algodão sempre tem que ser parecido com a cor da calcinha. Então, no caso, a nossa estampa aqui, ela tem bastante detalhe em preto, nós usamos o forro preto, né? E se fosse uma estampa de fundo claro, branco, a gente usaria o branco. Se a calcinha é vermelha, usa forro vermelho. Se a calcinha é amarela, tem que usar forro amarelo. Então, tudo de acordo com a cor da calcinha que você estiver fazendo, ok? Beleza. Cortada a calcinha, então, falta agora somente a gente cortar a parte da cintura, ó, que é aqui o cós da nossa calcinha. Eu posso estar utilizando essa renda aqui maravilhosa, essa renda estreita que nós vamos estar fazendo, ela já vem nessa largura prontinha, ó. É uma renda com elastano, pronta para a gente colocar na calcinha. Então eu tenho que observar o que o molde fala, ó. Tá escrito aqui, ó, dobra, porque eu tenho que cortar com a renda dobrada. Então eu vou dobrar aqui um pedaço de renda, né, ó, dobrei a renda aqui no meio. Vou colocar aqui o molde em cima, ó. Sobrou aqui um pedaço, então eu vou ajustar, ó, né? Para não desperdiçar a renda, para economizar. Ó. Então aqui, ó, deu a medida da renda certinho? Beleza. Então eu vou cortar agora certinho conforme a medida do molde. Então, pronto. Então essa renda aqui agora, ela vai ser a parte da cintura da nossa calcinha. Olha que legal. Aí você pode perguntar, mas professora, eu não tenho essa renda estreitinha, é difícil de encontrar aqui na minha cidade. Eu consigo só aquela renda convencional, ó, aquela renda largona, né? Ó. Então não tem problema. Se você só tiver essa renda larga na sua casa, você pode usar ela também, do mesmo jeito. Você vai dobrar, né? Ó, vai dobrar a renda no meio. Vai colocar o molde certinho em cima, né? Para tirar a medida exata da renda, ó. Aqui tá escrito dobra, coloca aqui na dobra da renda, ó. Para economizar, vira aqui, ó. E aí eu aproveito, né, ó, deixo certinho os biquinhos aqui da renda sobrando, risco aqui em volta e corto. A única diferença é que depois no acabamento a gente vai ter que colocar um elástico aqui para fazer o acabamento da renda. Mas tanto faz, você pode usar a renda estreita como essa renda larga também, certo? Ok, cortada a nossa calcinha está. Agora nós vamos para o segundo passo. Neste segundo passo, nós vamos começar pela montagem do fundo da calcinha. Então, para isso, para facilitar, para vocês poderem visualizar bem aí, eu vou colocar um X aqui, ó, no lado
avesso do forrinho de algodão, só para ficar fácil para identificar que este é o lado avesso e esse é o lado direito, ok? Porque no tecido aqui ficou bem fácil porque é liso e estampado. Então, para montar o fundo, primeiro eu começo pela parte das costas. Eu tenho que colocar a parte das costas da calcinha no meio dos dois fundos. Eu tenho dois fundos, um de malha e um de microfibra. Eu vou ter que colocar um fundo de um lado da parte das costas e o outro do outro lado da parte das costas. Mas no manual vem escrito assim: a parte das costas tem que ficar no meio dos dois fundos, sendo que os fundos ficam avesso para fora. Então vamos lá. O fundo, ele tem uma parte mais larga e uma parte mais estreita. A parte mais larga é que vai ser costurada aqui com a parte das costas da calcinha. Porque se eu virar o fundo, olha o que acontece? Fica sobrando tecido. Aí dá a impressão que o meu molde está errado. Então a parte estreita é que vai ser costurado com a frente da calcinha. Então eu vou colocar aqui no lado direito do tecido, eu vou colocar o forrinho de microfibra com o avesso para fora. Eu vou colocar aqui em cima, assim, com o avesso para fora. Agora do outro lado, desse lado de dentro, do lado avesso da calcinha, do lado de dentro da calcinha, eu vou colocar o forrinho de algodão. Então, a parte mais larga do fundo, vou colocar aqui em cima da parte das costas, com o avesso virado para fora. Então, olha só, assim ficou a parte das costas da calcinha entre os dois fundos. Tem um fundo de um lado e o outro fundo do outro. Sendo que o lado avesso dos fundos fica para fora, ó. Aqui tá avesso do tecido e aqui tá avesso do tecido. Aqui onde eu estou segurando, vai passar uma costura reta. Passou a costura reta ali, vai desvirar, ó, e a costura fica embutida. Assim não aparece nem de um lado e nem do outro. Se você quiser, você ainda pode colocar uns alfinetes. Ah, eu tô com medo, professora, de que os tecidos não ficam certinho no lugar, que na hora de costurar escapa um. Então, o que você faz? Arruma ele certinho, né? Pega o alfinete e aí você vai precisar colocar o alfinete aqui, ó, assim em pé, ó, tá? Coloca um de um lado e o outro do outro lado. Ó. E agora você vai passar a costura reta aqui, ó, por cima do alfinete. Nossa, Isolene, mas aí a máquina vai quebrar a agulha? Não, não tem problema nenhum. A agulha não quebra, ela vai passar a costura certinha por cima e aí não tem perigo de você escapar nenhuma parte, ok? Feito isso, vamos então costurar. Então agora vou passar a costura reta aqui em cima. Ai, professora, eu tenho máquina de overlock, posso passar no overlock? Sem problema nenhum, certo? Só que no overlock, lembre-se de tirar os alfinetes, ok? Beleza. Então, agora eu vou costurar e para costurar na máquina de costura reta doméstica, sempre mantenha assim o lado do forrinho de algodão virado para cima, que aí a máquina vai puxar melhor, vai costurar melhor, ó. Coloca certinho aqui na máquina, baixa o pezinho da máquina, verifique que o ponto da máquina tá certinho, na costura reta, né? Tudo bonitinho e começa a costurar. Então, no caso aqui, no começo, você pode fazer um retrocesso, ó, um vai e vem, só para garantir que não vai abrir essa costura. E aí, passa a costura reta, chega no finalzinho, vou dar outro retrocesso, pronto. Você viu? Costurei em cima dos alfinetes e não aconteceu nada. Tire então aqui, ó, da máquina e vou cortar essa sobra de linha, de um lado e do outro. Tiro os alfinetes e assim, ó, a costura ficou embutida, olha só. Vira ela pra cá, ela não vai aparecer, ó, do lado avesso e nem do lado direito. Então não importa se sua máquina for de costura reta, se for overlock. Então qualquer máquina vai fazer essa costura, ela vai ficar escondidinha e não aparece. Ok, então agora é a segunda parte do fundo da calcinha. Então, para isso, eu vou precisar, primeiro passo, colocar a calcinha com os fundos já costurados em cima da mesa, com o lado avesso para cima. Então, ó, você vai colocar a sua calcinha assim, na mesa certinha, com o forro de algodão virado para cima, do jeitinho que tá aqui, ó. Pronto. Fez isso? Próximo passo.
Você vai pegar agora a parte da frente da calcinha e vai colocar em cima da parte das costas, com o lado direito para cima. Então, ó, eu não tenho que costurar a parte da frente aqui, onde é o fundo, então eu vou colocar ela certinho no lugar, ó. Então, a parte do fundo da frente, certinho aqui no fundo, ó. E ficou assim, a frente em cima da parte das costas, com o direito para cima. Ela fica como se quase estivesse pronto, ó. Avesso com avesso, certinho? Pronto, simples assim. Agora vamos para o próximo passo. Diz assim no seu manual. Com uma das mãos, pegue a parte da frente da sua calcinha, só a parte da frente, junto com o fundo de cima. Nós temos dois fundos, um de algodão e outro de microfibra. Então aqui mandou pegar só um, só o primeiro, ó. Vou pegar a frente junto com o fundinho de algodão, ó. Tá vendo? Os dois juntinho. E segura certinho aqui junto. Pronto? Feito isso, próximo passo. Sem soltar a mão aqui, ó, sem soltar esse tecido, não vou largar assim na mesa, ó. Segurando a frente e o fundo, sem soltar. Com a outra mão, eu vou enrolar, ó, parte das costas e frente. Então aqui, ó, a parte das costas da calcinha, eu vou amontoar, ó, dobrar. Ah, tem um jeito certo, professora? Não, ó, amontoa, ok? Só encurtar, amontoar. Para a costura ficar embutida desse fundo, eu preciso que esse fundo, ó, que tá aqui desse lado, ele venha pra cá. Então, o que eu faço, ó? Segura aqui a partezinha das costas, ó, e só puxo ele por baixo, ó. Olha só. Ele vem pra cá e aí eu vou juntar as três partes aqui, ó. De novo, então olha só, parte das costas em cima da mesa com o avesso virado para cima, lado avesso, forrinho de algodão. Coloque a parte da frente em cima da parte das costas com o direito para cima. Então, direito certinho no fundo. Com uma das mãos, pegue a parte da frente junto com o fundo de cima, só a primeira parte, ó. Ok. Com a outra mão, enrole parte das costas e frente da calcinha. Então, aqui é a parte das costas, eu vou amontoar. Preciso que esse fundo que tá aqui venha por baixo, então eu só ergo aqui um pouquinho o tecido, ó, e pegue ele por baixo. Certinho assim, vou arrumar, posso colocar os alfinetinhos de novo, né? Para não ter perigo de escapar uma parte ou não. Posso colocar o alfinete. E agora, passar a costura reta aqui em cima. Agora, coloca certinho na máquina. Começa com o retrocesso, né? Aquele vai e vem, o rezinho. E ó, costura até o outro lado. Costurou certinho, tira aqui, né? Ó, corta a linha de um lado e do outro. Agora, o alfinete já não é mais necessário, eu vou tirar os alfinetes. Olha só. E agora, professora, o que eu faço com esse pacotinho aqui? Olha só, então agora é só puxar, ó, de um lado, ó, puxa de um lado e tchan, 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 Mr. M, ó. A costura ficou embutida, tanto de um lado como do outro. Não aparece costura. Maravilhoso, né? Muito bem. Feito isso, nós vamos agora para o terceiro passo. Neste terceiro passo, então, nós vamos ter que colocar elástico nas pernas da calcinha, ó. Então, aqui de um lado e do outro. Que elástico nós vamos utilizar? O viés elástico, né? Que é esse elástico que eu mostrei no início para vocês, que ele é bem fininho, é antialérgico, não marca e é maravilhoso. Para colocar o elástico, nós vamos utilizar o nosso equalizador de elástico, que é um dispositivo adesivo que você cola na sua máquina e vai te ajudar a colocar o elástico com perfeição, com máquina de costura simples doméstica. Se você ainda não instalou seu equalizador na sua máquina, assista o vídeo de como instalar. Lá vem explicando passo a passo de como colocar, onde colocar na sua máquina, ok? Então vamos lá. Para colocar aqui, vamos então utilizar o nosso equalizador na máquina de costura reta. Para começar a colocar o elástico, eu tenho que colocar o viés, começando a pregar ele pelo lado avesso da calcinha. Então, no lado avesso, eu vou colocar o viés
aberto em cima. O viés, ele tem lado direito e avesso. O lado direito, ele é mais macio e mais bonitinho, mais felpudinho. No lado avesso, ele é mais sintético, assim, ele é mais seco, tá? Existem marcas de elástico que quase não tem diferença. Então, se caso a marca que você comprou é assim, não vai mudar muito se você errar e colocar o contrário, ok? Então, vamos lá. Coloca o viés aberto em cima do lado avesso do tecido. Então, ele vai ficar assim. Ele vai ficar, olha só, metade do viés sobrando para fora. Então, só a beiradinha vai em cima do tecido. Então, nós vamos colocar aqui. Vou baixar a agulha certinho. Pronto, só fiz o comecinho, tá? E agora eu vou usar o meu equalizador de elástico. Então, para isso, você pode observar que no seu equalizador existe uma flecha, né? Ó, escrito push. E a letrinha A e a letra B. Então, para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu vou pegar só o elástico, sem puxar, sem nada, aqui na letrinha A do equalizador, ó. Peguei ele no A. Agora, eu vou puxar o elástico até a letra B. Então, olha só, simples assim, ó. Pega o elástico no A e puxa até a letra B. Agora, eu preciso segurar o tecido e o elástico junto. E aí que vem o perigo. Por quê? Como a gente não tem a coordenação motora, facilmente a gente vai fazer o quê? A gente solta o elástico e segura o tecido. E aí, quando vai costurar, fica assim, ó, tudo feio, tudo largo, né? Porque a gente soltou o elástico. Então, cuidem e observem bastante. Qualquer coisa, começa treinando num retalho velho em casa, para você pegar a prática, ó. Pega o elástico na letra A, puxa o elástico até a letra B, aí você pressiona o dedo, aperta o dedo mesmo para o elástico não voltar. E aí segura o tecido e o elástico junto. Se você soltar agora, ó, você vai observar, ó, que o tecido ficou maior que o elástico. Isso é sinal que você não soltou o elástico na hora de pegar o tecido. Ok? Medi, tá o puxado certinho, agora eu vou costurar. E para costurar agora, eu puxo os dois para frente, o tecido e o elástico junto, ó, de acordo com a elasticidade do tecido. Tem tecidos que vão esticar mais e tecidos que vão esticar menos, ó. Então, puxa tudo que vai, ó. E agora eu vou passar uma costura reta bem nessa beirinha do viés, ó. Então, passa a costura reta. Chega até o dedo, não precisa costurar o dedo, tá? Ó, baixa a agulha e solta. E aí, repete todo o processo de novo, ó. Pega o elástico na letra A do equalizador, puxa até a letra B, aperta o dedo para o elástico não voltar, segura o tecido e o elástico junto e puxa os dois para frente, ó. Lembrando que a outra mão tem que ajudar puxando atrás, porque a nossa máquina é uma máquina de costura reta, simples, doméstica. Então, a gente precisa ajudar ela lá atrás também, ó. Pega no A, puxa até o B, segura o tecido e o elástico junto, puxa os dois para frente e costura. E assim você vai fazendo, repetindo o processo até o final da perninha, ó. Segura os dois e puxa. Sempre inicia a costura com a agulha abaixadinha, né? E repete o processo. Aqui na hora que a gente está passando pelo fundo da calcinha, a gente vai ver que o tecido vai ceder menos, porque a malha de algodão quase não estica, ok? Olha só, pega na letra A, puxa até a letra B, segura o tecido e o elástico junto e puxa os dois para frente. Chegando aqui no final, ó. Pronto. Tira a linha, corta o elástico que sobrou. E assim, ó, nós vamos ter um franzido. Olha que interessante. O franzido ficou por igual, ó. Tá vendo? Não ficou tipo assim, aqui mais franzido, aqui menos franzido, né? Ficou um franzido por igual. E o mais interessante de tudo, ó, você pode puxar, olha, ó. Você pode puxar com vontade, ó, e não rebenta a costura. Porque se você fizer essa costura e fizer isso aqui na sua calcinha e segurar, você vê que segurou a linha, é sinal que alguma coisa está errada, você não costurou direito, ó, porque você tem que puxar e não pode estourar a costura, ok? Então, para concluir agora o elástico,
ele vai virar, ó. Ele vai, né, aqui eu vou mostrar aqui para mais pertinho, né, ó. Ele vai virar aqui pro lado direito, ele vai dobrar e ele vai esconder, ó, essa partezinha aqui do tecido, ó. Vai ficar escondido embaixo do elástico. E aí vai passar uma outra costurinha reta, bem na beirinha aqui pelo lado direito. Se caso você costurou e você acha que ficou assim um lugar que ficou um tecido meio grosso, muito tecido sobrando, que na hora de você virar o viés vai ficar uma beirada aparecendo, não tem problema. Você pega a tesoura, tá? E você refila, ó. Tira, se você acha que tem uma parte que ficou um tecido maior, né? Você pode tirar fora. Feito isso, vamos lá então, ó. Vira pro lado direito e vou rebater com outra costurinha então aqui no lado direito agora. E agora, professora, eu preciso puxar de novo de A a B o equalizador? Não, o elástico já foi franzido. Agora é só puxar todo o elástico, vira ele certinho e passa a costura reta bem na beirinha. Sempre inicia a costura com a agulha para baixo, ó. Puxa todo o elástico, tudo que vai, né? Ó, todo o tecido e o elástico junto e passa a costura reta. Olha só como ficou lindo, maravilhoso, ó, feito com uma máquina de costura reta simples doméstica. Ó. Fica bonito tanto do lado direito quanto do lado avesso. E o bacana é que você pode puxar, ó, e não rebenta costura. Agora, do mesmo jeito que a gente colocou o elástico aqui na perna de um lado, a gente vai colocar do outro. Feito então, olha só, então colocou o elástico, né, nas duas pernas da calcinha, de um lado e do outro, ok? Assim a nossa calcinha está quase pronta, olha só. Para concluir a calcinha, então, nós temos agora que colocar o cos de renda. Então, para isso, nós vamos agora para o quarto passo. Neste quarto passo, primeira coisa, a gente vai ter que fechar o cos da calcinha de renda. Então, é uma tira, né? Que agora a gente vai ter que passar uma costura e fechar aqui. Se você tiver aquela máquina industrial, a overlock, você pode fechar a renda aqui na overlock tranquilo, de boa. Lembrando, né, de travetar as pontas para não abrir a costura. Ai, professora, eu não tenho máquina de overlock, eu tenho só uma maquininha de costura reta doméstica. Como que eu vou fazer então essa emenda? Você vai fazer a costura francesa. Já ouviu falar? Ainda não? Então veja bem, a costura francesa, nós primeiro vamos passar uma costura reta aqui no lado direito. Você vai colocar a renda bonitinha no direito e vai passar uma costura reta simplesmente atravessando de um lado ao outro. Vamos lá? Então, coloca aqui na máquina certinho, deixa a largura de um pezinho da máquina, faz aquele retrocesso no começo, ó, o vai e vem, né? E do outro lado também. Pronto, vou tirar aqui da máquina. Olha só. E assim ficou essa emenda aqui. Nossa, professora, que coisa horrorosa! Feio mesmo, ó. Fica aquela sobra feia. Então, para melhorar ela, eu vou cortar agora esse excesso de tecido aqui, ó, sobrando. Não é cortar a costura fora, e sim só essa sobra grossa de tecido. Então, eu vou cortar rente com a costura. Quanto mais pertinho da costura, melhor. Olha só, melhorou bastante, não é mesmo? Ai, professora, mas ainda tá feio deixar uma calcinha com essa emenda assim pro lado direito, não é verdade? É sim, mas a costura francesa ainda não foi concluída. Agora, para concluir essa costura, eu vou virar a renda pro lado avesso, ó. Vou virar ao contrário ela. E agora eu vou passar uma costurinha reta aqui bem na beirinha da renda, ó. Arruma a renda direitinho
e vou rebater essa costura, lembrando de fazer o retrocesso, né, ó. Aquele vai e vem no comecinho da costura e no final também. Pronto. Tira o que sobrou de linha. E assim ficou a costura francesa. Olha só, no lado avesso, no lado de dentro da calcinha, ela vai ficar com esse detalhe. Eu vou colocar aqui um papel branco embaixo para ficar mais visível, né, ó. Tá, ó. Então, ela vai ficar assim, ó, só que esse deitadinho aqui, ó. Ficou uma costura limpa, bonita, até mais bonita do que se fosse feito na overlock. E no lado direito, ficou perfeito. Feito isso, agora eu tenho que costurar esse cos na cintura da calcinha. E para não ter perigo dessas costuras ficarem tortas, eu tenho que fazer o quê? Vou fazer uma marcação, ó. Eu vou primeiro marcar a renda, ó. Vou dobrar a renda no meio. Então, um lado tem a costura e do outro lado eu vou colocar um alfinete para ficar bem visível para vocês que estão assistindo visualizar então, né, ó. Então, eu tenho aqui, ó, né, ó, eu sei que de um lado é o alfinete, do outro lado é a costura marcando os meios. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte da frente e parte das costas da calcinha, ó. Vou dobrar a parte da frente no meio e vou fazer uma marquinha, ó, bem certinha aqui no meio. Então, para ficar bem visível, ó, eu peguei aqui uma caneta e vou marcar certinho o meio. Ou pode ser com a própria tesoura fazer um piquezinho, tá? Então, a mesma coisa eu faço no lado avesso, no lado da parte das costas, ó. Então, dobro a parte das costas no meio, bem certinho, e faço uma marquinha, para saber aonde é a metade da parte das costas, ok? Para colocar essa renda aqui na cintura, então eu sei que é aqui, ó, na parte das costas, eu vou costurar certinho com a metade da parte das costas, quando tem essa costura aqui de emenda, certo? Então, eu vou costurar aqui. Se eu tenho máquina de overlock, eu posso passar o overlock aqui nessa beiradinha, colocá-la no lado direito e vir aqui com a renda e só passar a renda aqui com uma costura reta ou com um zigue, prender a renda, estaria pronto. Mas, para quem não tem máquina de overlock em casa, para quem tem máquina só de costura reta, então eu começo a pregar essa renda pelo lado avesso, ó. Então, eu vou colocar, ó, costurinha da renda com metade da parte das costas. Vou colocar em cima do lado avesso, com o biquinho da renda sobrando para fora, ó. Então, eu acerto metade bem certinho com a metade da parte das costas. Vou prender com o alfinete para não ter perigo de sair do lugar. E olha só, vou costurar assim, ó, que fique esse biquinho da renda sobrando para fora. Vou passar então uma costura reta aqui no lado avesso, tá? E ó, notam que a renda eu deixei aqui um biquinho sobrando. Então vai passar a costura reta aqui, né? E o biquinho da renda vai ficar sobrando. Então vamos aqui, coloco aqui na máquina. No início da costura, faz também aquele retrocesso para segurar a costura. E passa a costura reta. Não tem perigo de passar a costura em cima do alfinete, ele não quebra. Faz um retrocesso também no final. E pronto. Vou tirar aqui a linha de um lado, do outro. Agora o alfinete também não é mais útil, vou tirar ele aqui. Corta a linha do outro lado. Olha só. Agora, essa renda ela vai virar para o lado direito. Então, olha só, no virá-la para o lado direito, essa sobra, essa costura feia que tá aqui, ó, ela vai ficar escondida embaixo da renda, ó. E a gente vai rebater com outra costurinha reta agora, bem certinho aqui no biquinho da renda. Aqui nesses cantinhos, nesse bico daqui do elástico, que é meio grossinho, você pode pegar a tesoura antes de virar e cortar esse biquinho fora, ó, para ele não ficar grosseiro, para não ficar grosso embaixo da renda, ó. Então, é só mesmo esse biquinho que sobra, né, ó. Então, feito.
Agora eu viro a renda então para o lado direito e vou rebater aqui na máquina de costura reta. Lembrando sempre de começar a costura com um retrocesso, né? Que ele vai e vem para reforçar que a costura não vai abrir. Tiro agora a linha. E pronto, olha só. Então ficou limpo do lado avesso, né? Ó, tá vendo como ficou certinho, só aparecendo uma costurinha. E do lado direito ficou a emenda perfeita, ó. Isso com máquina de costura reta doméstica. Agora, na parte da frente, eu vou repetir o mesmo processo. Lembrando, né, que a outra metade eu já marquei com alfinete aqui, ó, né? Então, ó, vou pegar certinho aqui, metade da renda com metade da parte da frente. Coloco certinho metade com metade e vai repetir o processo, né? Ó, vou colocar o alfinetinho aqui para não ter perigo de sair do lugar e vou costurar. Primeiro no lado avesso. Pronto, olha só. E agora, para concluir a nossa calcinha, é só a gente colocar o lacinho, né? Então, o lacinho da sua calcinha, você pode depois colocar de acordo com a sua preferência. Pode colocar 2 lacinhos, um de cada lado, pode colocar um lacinho só no centro, do jeitinho que você quiser, ó. Então, este eu vou colocar certinho no meio. Esse lacinho é um lacinho bem bacana, chatinho, que ele não marca também na roupa, que é bacana saber disso, né? Porque às vezes a gente coloca um lacinho, a pessoa chega em casa, a primeira coisa que faz, tira, porque vai marcar na roupa, no vestido que vai usar. E pronto, olha só, feita a nossa calcinha Belin. Que linda, maravilhosa. Essa calcinha é uma das campeãs de venda em todo o Brasil. Ela é muito confortável, veste muito bem. E essa calcinha, o custo médio dela vai variar dependendo do material que você for usar, mas ela está em torno de R$ 2,80 a R$ 4,00 o custo para fazer essa calcinha. Aonde é vendido em qualquer loja por aí, em torno de 14 a 20 reais uma calcinha dessa. Olha quanto de lucro que você pode ter usando uma simples máquina de costura reta doméstica aí no cantinho da sua casa. E você pode fazer ela também de vários jeitos diferentes. Olha só essa aqui. Essa aqui eu fiz com aquela renda larga, né, que eu mostrei no início. E aí eu terminei e concluí ela com o acabamento com elástico, ó. Dá para fazer também. E também, se você quiser, você pode diminuir a parte das costas e fazer ela no modelo fio dental, ó, que vende muito bem também. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui no seu comentário, faça sua pergunta, que a professora de plantão terá o maior prazer em lhe ajudar.